E hoje, especialmente nessa quarta live do Intensivão da Origem Emocional dos Sintomas, a gente vai falar do transgeracional, que é uma coisa que cada vez mais eu vejo que é importante e interessante de a gente compreender como profissional da área da saúde e terapeuta, para que a gente possa desvendar os mistérios aí do paciente, né? Porque lá quando eu comecei, eu falo assim, que a gente começa com uma determinada informação. Então eu começo com aquele conhecimento de que o paciente, eu na área da fisioterapia, o paciente vem com sintoma que ele vem por causa de uma queda, uma batida, um acidente. Depois, quando eu saio da faculdade, eu vejo, oh, pode ter outras coisas, pode ter intoxicação, pode ter outras situações que podem levar à alteração do paciente. Depois, alguém me fala assim, oh, o paciente pode trazer alguma coisa da infância, que pode trazer sintomas para hoje. Então, eu já começo a falar que o emocional influencia. E se eu não sei, eu não tenho como buscar alguma coisa que eu não sei que existe. Então, às vezes, as pessoas ficam focadas em algo perante o conhecimento que elas têm. E eu não posso ver algo além do que eu conheço. E aí, depois que eu comecei a saber que poderia ir, tem coisa da gestação. Tem coisa que o pai ou a mãe do paciente pode ter vivido na vida que trouxe para ele a informação. Então, eu vou crescendo esse conhecimento até saber que às vezes é infinitas possibilidades que vêm lá do transgeracional. Mas antes de a gente tocar um pouco mais a fundo nesse assunto, tem pessoas aqui que talvez não te conheçam. Então, conta um pouquinho aí, quem que é a Cris? Então, eu sou a Cris Fernanda, assim que eu sou conhecida, né, na terapia. Eu trabalho com terapias integrativas conscienciais, sou formada em Theta Healing, tenho 8 formações, tenho formação também em constelação sistêmica familiar e estou no curso Origens, tenho a formação e ainda estou estudando porque é um assunto que é para render muitos anos de aprofundamento, né? Aí tem algumas terapias complementares também, né? Como barra de Axis, WISE, Emotional Releasing Process e mais algumas outras também que eu acompanho aqui. Eu moro em Curitiba e atendo em Curitiba, online e presencial. Perfeito. E eu vou ter a honra de ter mais 2 anos a Cris com a gente para trocar ideia durante as aulas, né? Porque fizemos um concurso dentro dos alunos, concurso de testemunho, e a Cris estava lá entre os 3 primeiros ganhadores e vai estar com a gente por mais 2 anos. E então você fez todas essas formações aí. E quando é que você encaixou a Origens no meio de tudo isso, né? Como é que tu me descobriu, como é que tu conheceu o curso Origens? Foi em 2020, né, que me falaram desse conhecimento que ia ser muito útil no trabalho de Theta Healing que eu fazia, né? Então, me indicaram e eu comecei li um livro de uma outra pessoa, né, que é uma outra profissional, mas eu falei, não, tá faltando alguma coisa, eu preciso conhecer mais. Perguntei um pouco mais, aí me falaram de você. Começa a olhar na internet, vai olhar os vídeos dele. Eu comecei a olhar os teus vídeos, né, do Ivan. E aí, logo em seguida, foi lançado aquele congresso em 2020, né, das leis biológicas, e eu me inscrevi. Quando eu me inscrevi, eu não queria perder nada, assim, né, e eu fiquei encantada com como tudo era muito preciso e como tudo encaixava com o que eu fazia. E logo em seguida teve aquele mini curso que eu me inscrevi, que foi gratuito, que é maravilhoso esse trabalho que você faz, da oportunidade das pessoas entrarem em contato com toda a tua didática mesmo, assim, como você ensina. E logo que terminou o mini curso, eu já me inscrevi, eu não tive nenhuma dúvida que era isso que eu queria fazer. Então foi a primeira formação que você foi nessa área específica, né? Que traz um pouco das leis biológicas, o transgeracional você já via ali na constelação, a constelação tu fez antes. Eu estava fazendo ao mesmo tempo. Simultâneo. Ali. Simultâneo. Mas baseado um pouco nas leis biológicas, essa era a primeira formação. Primeira formação, eu nunca tinha ouvido falar. E ali de ver os vídeos já te deu um gostinho. E o congresso, né? O congresso tinha muita gente fantástica lá dentro e foi extraordinário quanto de informação que era transmitido ali naquele momento, né? E aí, quando você entrou no curso, teve alguma dificuldade? No princípio, como é um assunto muito extenso, eu senti que para compreender eu ia ter que estudar muito, assim.
E agora que tá, depois de mais ou menos 2 anos, que está começando a fazer sentido, começando a ligar as coisas. E a maneira como você dá o curso, ele começa bem do básico, né? E você vai ensinando o básico lá no profissional. Estudar sozinho é ruim, então eu sempre indico, consiga um colega, converse com um grupo. Você tem um grupo maravilhoso que a gente pode compartilhar. Mas ter uma pessoa para a gente, ou um grupo de pessoas para a gente estar sempre estudando toda semana, é ideal, porque foi assim que eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais, né? Eu comecei a estudar com uma amiga que já tinha feito um curso, ela estudou em 2015 com o Luiz Felipe, e aí a gente começou a trocar conhecimento, assim, né? E aí foi mais fácil. E só que todo material que você passa, a gente vai lá e rever. Não tem como a gente não aprender, só se a gente tiver preguiça de aprender, mas se a gente for lá estudar e rever, você vai fixando, você vai aprendendo a linkar um conhecimento com o outro. É perfeito. Perfeito. Esses dias atrás eu estava vendo um vídeo e a pessoa falava assim que quando se fala que não tem tempo, né? Quando não se tem tempo para fazer algo, às vezes é porque a pessoa não é que não tenha tempo, mas ela não colocou aquilo como prioridade. Porque quando, por exemplo, uma pessoa passa por um infarto, aí ela começa a ter prioridade em fazer uma atividade física, porque antes ela não tinha tempo. Ou se tem algum problema, agora ela vai começar a dar uma prioridade a determinada situação, um assunto. Quantas pessoas às vezes dão prioridade a ver coisas que às vezes não são tão importantes, às vezes que não ajudariam a esse progresso de evolução, mas não se dão a prioridade a elas, porque a prioridade às vezes são as outras pessoas, né? Quantos de nós terapeutas damos prioridades à vida dos outros, ao cuidado com os outros, a estar sempre pronto para os outros e às vezes não dá prioridade à nossa própria evolução, né? A tirar um tempo para nós fazermos algo para nós mesmos. Então esse processo de ter tempo ali, como você falou, às vezes é preciso ter tempo para ver o material, para conhecer, para desenvolver aquele conhecimento, só que às vezes a gente não se dá a essa prioridade, né? E tu conseguiu colocar em prática esse conhecimento? Então, como a gente estava falando de tempo, né? Eu levei muita sorte, vamos dizer que a gente tem um motivo para ter aprofundado, que foi a própria pandemia, né? Foi em 2020, Sim. A gente estava no auge, então eu tinha tempo. E o que eu ia fazer com o meu tempo? Eu entrei de cabeça nesses conhecimentos, né? E comecei a aplicar. E eu digo que quando a gente começa a aprender um novo ensinamento, a gente entra e começa a utilizar isso na prática e a gente usa com a gente mesmo primeiro, né? Aquilo começou a fazer sentido na minha vida, em todos os sintomas que eu já tive, das pessoas com quem eu convivi, familiares. Então eu comecei a estudar em cima disso, assim. E eu comecei a aplicar dessa forma. E de vez em quando ia lá numa pessoa que eu estava atendendo e começava a fazer sentido. Eu não usava muito porque precisava ter um conhecimento melhor para aplicar. Mas comigo eu usei assim, já de cara, assim, né? Com toda a minha família, inclusive. E se a gente não começa colocando em prática dessa forma conosco ou com os nossos próximos, a gente nunca coloca em prática. Porque daí fica naquela insegurança de utilizar com o paciente. E se a gente não consegue... utilizando, agrupando as informações, como é que eu vou associar o Theta Healing, como é que eu vou associar a constelação, como é que eu vou associar aos atendimentos que eu faço esse conhecimento, e se eu nunca tento, eu nunca saio do lugar, né? Eu fico patinando naquele processo e eu fico só... Uma pessoa me fez a pergunta ontem, né? Por que às vezes estudo e não consigo colocar em prática? Porque talvez está sempre nesse medo do julgamento, no medo da crítica, no medo da rejeição dos outros. E se eu não começo, às vezes, com os meus amigos próximos, se eu não começo comigo mesmo, eu nunca vou saber se aquilo funciona. Porque daí eu nunca coloquei em prática aquela informação. Mas vamos entrar no contexto da live de hoje. Hoje a live é sobre o transgeracional. Mas o que é o transgeracional, Ivan? Então, transgeracional, para quem não conhece a palavra, né, é o contexto de através das gerações. Então, através das gerações está sendo passado um conhecimento, está sendo passado informações, está sendo passado a genética, né? Então, você tem o olho da cor que você tem o cabelo da cor que você tem a
feição da forma que tu tem por um contexto genético que está vindo. Mas tu também recebe um padrão com relação a seus comportamentos, né? Tanto é que falam muito, né? Tu parece a tua avó na forma de agir, tu parece teu pai do jeito que fala, do jeito que age com as pessoas, né? Tu se cobre igual o teu avô. Então, esse comportamento, ele também vem das características transgeracionais, que pode ser tanto recebido a viva voz, que é falado, né, que o vô falava, eu aprendi com o que o vô falava, o pai falava, eu aprendi com o que o pai falava, mas também eu posso internamente trazer essas informações e fazer com que eu haja impulsivamente como esses ancestrais. Então, transgeracional é heranças recebidas dos nossos antepassados, sejam heranças de fragilidades com relação a sintomas físicos, seja com contextos comportamentais também. O que mais que você pode dizer sobre o transgeracional, Vez? Então, como você falou, né, essa herança psíquica, né, uma informação que ela é adquirida por um antepassado e ela é transmitida para um membro descendente lá na frente, né? Isso muito Bert Hellinger, que a gente tem que agradecer muito para o fundador das constelações sistêmicas ter trazido e revelado, né, essa dinâmica dos adoecimentos, que também são herdados dessa forma, né? Sintomas, doença, através de todo esse emaranhamento sistêmico. Muito bom. E o Bert foi aquele que como se explodisse essa informação, né? Com ele explodiu todo esse conhecimento que ele trouxe, claro, de outros autores, né? Porque às vezes eu falo, nada se cria, tudo se transforma, né? Você tem uma transformação de conhecimento já vindo de outro lugar, e vários autores falam desse transgeracional, mas Bert foi aquele que revelou em livros, expandiu a consciência no mundo todo sobre essa informação, né? Que veio um pouquinho, a gente dá uma pincelada dentro do curso ali sobre o contexto sistêmico, sobre algumas vivências ali, mas basicamente essa vivência do que vem herdado por nossos ancestrais. Mas como que isso acontece, né? É genética? Não totalmente genética, né? O que acontece? Se fosse somente genética, irmãos gêmeos seriam totalmente iguais. Mas irmãos gêmeos idênticos não são iguais em comportamento, não são totalmente iguais em sintomas. Podem ter sintomas parecidos, mas não completamente. Existe algo que tem sido estudado cada vez mais, que é a epigenética. A epigenética é o que o gene guarda, que ele é aberto em alguns momentos da nossa vida, da nossa história, e faz com que a gente haja de determinadas maneiras. Por exemplo, para vocês conseguirem entender um pouquinho, imagine assim, imagine que você tem um livro, daqueles livros secretos do FBI. A Polícia Federal, ela tem um livro secreto que tem um monte de descrições, só que tem várias tarjas pretas escondendo algumas frases, que essas frases são top secret, né? Elas não podem ser descobertas, elas não podem ser sabidas por ninguém. Então, eu tenho algumas informações que estão apresentadas em mim, então a cor do meu olho, a cor do meu cabelo, o formato do meu rosto, algumas características elas estão abertas para serem traduzidas para aquele indivíduo, mas tem algumas informações que elas estão em preto ali escondidas. E de repente, por alguma situação, por uma alimentação inadequada, por alguma situação de intoxicação, ou principalmente por algum estresse, essa tarja preta ela é tirada em alguns lugares. Então, aquela informação que meu avô passou com relação a abandono, agora, quando eu vivo um estresse de abandono, aquela tarja preta do abandono é liberada. E aquilo que meu avô viveu acaba começando a florar em mim, ou no paciente. Então, aquele processo que estava escondido pela epigenética é como se tivesse um cobertor cobrindo aquela parte do gene,
agora ele é aberto através de uma metilação do DNA. E aí ele fica exposto àquela informação que estava escondida por muito tempo. E essa metilação aflora aquilo que até então não estava aflorado. Então, por isso que acontece o aparecimento de sintomas, que às vezes as pessoas falam que é genético, né? Ah, meu avô tem diabetes, meu pai tem diabetes, mas até os 40 anos o paciente não tinha diabetes. O que aconteceu aos 40 anos que aflorou o diabetes, se é genético, desde o começo da vida deveria ter? Mas algum ponto da vida abriu esse proteção do DNA e começou a aparecer essa informação. Então, aquela tarja preta que estava escondendo o diabetes, agora ela aflorou devido a uma vivência parecida que esse ancestral acabou trazendo. O que mais que você vê assim que influencia essas heranças aparecerem nos descendentes, Cris? Então, a gente trabalha muito dentro do Theta Healing com o subconsciente, né? Então, a gente sabe de coisas que são conscientes, programações conscientes que a gente utiliza no dia a dia, e essas programações que estão no subconsciente, o subconsciente ele está o tempo inteiro transmitindo informação para a nossa mente consciente. E a gente não se dá conta disso, né? Essas programações geralmente são programações de sobrevivência. E algumas dessas programações que através, né, da epigenética aí foram caminhando, vamos dizer assim, né, durante as gerações, de alguma maneira chegam até a gente e em algum momento a gente reativa essa informação, por algum motivo, ela é reativada. E aí o nosso consciente, ele lê esse código e ele transforma isso num sintoma, né? Pode ser um sintoma psíquico, pode ser um sintoma físico também, né? Perfeito. Que agora, com a origem emocional do sintoma, a gente sabe que não é qualquer sintoma e não é qualquer reação que acontece por acaso. Ela é específica, baseada na situação de comportamento. Mas quando a gente vai ver artigos científicos da epigenética, artigos científicos relacionados ao transgeracional, a gente percebe que eles falam que foi uma emoção, foi um estresse que a pessoa viveu que aflorou aquele sintoma. Mas eles não sabem especificar qual foi o estresse. E é isso que a gente estuda dentro do curso Origens para entender qual é a emoção ou situação específica ou percepção que aquele indivíduo teve que fez aflorar aquela alteração. Então, por isso que algumas pessoas acabam tendo a dúvida, né, Cris? Assim, é qualquer estresse que pode aflorar a herança vinda do meu avô ou da minha avó? Não, ele tem que ser um estresse baseado no contexto do que o ancestral viveu. Então, se o meu avô viveu abandono, eu vivo o abandono, eu reativo a mesma emoção. Se o bisavô do paciente viveu uma falência, se o paciente vive um medo de falência, ele ativa novamente o padrão vindo do ancestral, né? Então, ele tem que ser a percepção parecida, real, virtual, né? Então, por exemplo, a mãe da paciente foi abusada. Quando a paciente assiste na televisão situações de abuso, ela pode linkar a informação vinda da mãe e ativar aquele processo inconscientemente, porque ela só está assistindo uma coisa. E essa situação que ela está assistindo não tem necessariamente a ver com uma situação vivida dela, mas que traz o transgeracional. Ou uma situação simbólica com aquele processo que pode aflorar. Pessoal, vocês estão entendendo? Vai me dando feedback aí, se está ficando claro essas informações por hora, para que a gente entenda se vocês estão compreendendo, se estão seguindo o raciocínio dessas informações. E como que a gente pode identificar, assim, Cris, nesses pacientes, o que tipo de coisas a gente pode correlacionar, assim, em qual antepassado, o que tem que pode nos ajudar a seguir esse caminho? Então, tem uma coisa que a gente usa muito nas constelações sistêmicas, que é o campo morfogenético. Então, você entra no campo do cliente quando você está atendendo, você se conecta, né, com o cliente. E a gente tem que estar muito atento à intuição e todas aquelas imagens ou palavras que podem estar fazendo sentido ou não para o paciente, porque o paciente ou o cliente, ele vai adoecer de uma patologia e a percepção que ele tem
é diferente da mesma patologia que outra pessoa, né, se manifesta também. Mesmo sendo a mesma doença, mas a percepção dele é diferente, o conflito dele vai ser diferente, né? Então, como é que ele sente isso? Então, se conectar com o corpo é muito importante, essa percepção. Então, dentro de um trabalho de terapia, a gente fica muito atento, o próprio terapeuta, com o que o paciente ou o cliente está fazendo, como que ele está se expressando, gestos, o que ele está fazendo com gestos, porque às vezes ele fala assim, eu tenho, o que eu sinto, a minha percepção para mim é como se eu tivesse preso. Aí ele fala assim, preso. Nossa, isso aqui não é preso. Então você vai observar os gestos dele, o que ele quer dizer com isso? Você vai observando. E ficar atento ao próprio terapeuta, para o próprio corpo mesmo. Porque eu estou conectada com o campo morfogenético do cliente. Então, o que eu sinto? Às vezes eu sinto palpitação, às vezes eu posso estar sentindo uma pontadinha na cabeça. O meu lado do corpo pode apresentar alguma coisa, alguma sensação. Então, ficar atento, isso é se conectar com a intuição, porque você está captando informação ali do campo. Isso é uma maneira, né, Ivan? Perfeito. E eu já tive pacientes assim que isso não aconteceu. Sim, né? Fala o contrário, né? O corpo reage e o visceral, o corpo reage mostrando a verdade. O paciente pode mentir, mas ele demonstra em alguns momentos uma situação. Ah, não sei o que aconteceu, né? Às vezes eu vou mostrar uma informação que eu não quero olhar, não quero ver, não quero ser visto de algum momento. Então tem alguns sinais que às vezes são característicos que a gente tem que estar atento, né? Não basta estar falando com o paciente olhando para o outro lado. Olhando para o cliente, ou olhando para o cliente, observando, analisando quais as reações dele, demonstra se a gente está seguindo os caminhos certos, e às vezes até um enrolar na voz, às vezes, eu perdoo meu pai. Então, às vezes vai falar alguma coisa que é uma sabotagem interna. Então, eu estou falando uma coisa que lá dentro não é verdade. E essas falas meio bagunçadas, ou a gente fala de o ups, né? Porque às vezes escapa alguma coisa. Qual filho você é? Terceiro. Ah, não, segundo. Até as informações que são faladas que ups, foi um erro de informação, talvez é algo a ficar atento porque tem alguma coisa escondida, talvez aí, alguma informação que não foi dita, né? Não foi falada. E até a reação, não sei se já aconteceu com você, a reação, às vezes, da pessoa, eu atendo muito online, né? Às vezes entra alguém na sala que a pessoa tá, e às vezes é o marido, o companheiro, o filho, e a pessoa muda completamente, ela tava ali sorrindo, ela fica irritada. Eu começo a observar aquela irritação, o que é isso que você está sentindo agora? Não fala sobre isso, e ela tá trazendo alguma informação, porque ela tá ressoando com aquele companheiro ou com aquele filho, né? Perfeito, perfeito. São vários detalhes, né, a se olhar. E se a gente não sabe disso, a gente não tem como utilizar essa informação na prática, né? Porque vai ficar pendente esse processo e às vezes vai deixar de ter esse feeling para chegar à origem daquela alteração. E que tipo de questões você vê no transgeracional que elas podem, às vezes, encaixar? Esse paciente, ele pode estar mais relacionado com esse avô, ou pode estar mais relacionado com essa avó. Tem algumas características que a gente pode notar na hora de conversar com o paciente, assim, ou buscar pesquisa sobre o transgeracional? Tem até do próprio sintoma, né? Que a pessoa tá ali naquele momento, e às vezes ela nem tem um sintoma físico. Ela fala, geralmente a pessoa, você começa a atender ela, mas eu não fico doente. Você começa a conversar, daqui a pouco ela vai lembrando, né? Você começa a investigar, ela vai lembrando que quando era criança ela tinha bronquite. E parei de ter bronquite com os 10 anos. O que aconteceu com os 10 anos? Mas aí ela não tem mais isso, né? Então a gente começa a investigar e, de repente, falando do que acontece durante a consulta, a pessoa começa a tossir. E é muito comum acontecer isso comigo. Então, você tá doente? Você tá com tosse? Não, só tá acontecendo agora. Sei lá, deve ser o ar, deve ser... Aí eu falo, você teve bronquite? Você já teve alguma, né, esses sintomas recorrentes? Até os 9 anos eu tive, mas depois eu nunca mais tive. Quem na sua família tem?
não, meu pai e minha mãe, né, na sua família de origem, meu pai e minha mãe não. Aí ela fala, não, mas meu pai e minha mãe não, mas o meu avô paterno ou a minha avó materna, sei lá, teve efizema, alguma coisa assim. Às vezes Uhum, ela fala alguma uhum. coisa relacionada ao antepassado. E vem na Perfeito, hora. perfeito. E é uma das primeiras bases a gente olhar, né? Se mais de uma pessoa tem aquele sintoma, tem uma propensão a ser algo transgeracional. Porque, meu primo, minha irmã, eu e minha mãe temos esse sintoma. Então, talvez esse sintoma não seja somente daquele indivíduo. Talvez ele viveu coisas que afloraram, né? Como eu falei ali da metilação do DNA. Aflorou aquela informação em algum momento. Mas talvez já está vindo de alguma situação prévia na herança familiar, né? Então, esse é o primeiro ponto a se olhar. O que mais que a gente pode olhar, Cris? Então, além do sintoma, né, é o comportamento da família, né? Então, uma repetição de padrão de comportamento, né? Quem mais Uhum. parece com isso que você está se queixando, né? Com essa sensação de se sentir preso. Aí a pessoa fala, às vezes a pessoa está falando só da mãe, reclamando da mãe. Aí quando eu pergunto isso, a pessoa fala, meu pai. Nossa, a gente mudou aqui, então. Aí começa a investigar para o lado do pai, da família do pai. Aí como que foi essa relação do pai com o pai dele e a mãe dele, lá na infância? O que você sabe dizer? Aí a pessoa traz algumas informações que às vezes tem a ver com aquele sintoma. Uhum. Ou simplesmente, meu pai, ele se sentiu preso por casar com a minha mãe. Aquele processo, simplesmente assim, ele não era isso que ele queria. Então vem aquela informação do processo. Mas quando a gente só olha para algo, tem muitos pacientes assim, né, que, por exemplo, eles olham para mãe, 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 porque eu tenho mágoa da mãe, eu tenho frustração com a mãe, incomodou a mãe. Mas, às vezes, o que aconteceu com o pai? Eu tive que ser perfeita ao meu pai para que o pai goste de mim, para que ele não me rejeite, porque lá na infância talvez eu me senti criticado, eu me senti com aquele medo de abandono. E aí eu nunca olho para isso, porque não, com o pai é tudo bem, porque eu faço tudo que ele quer, com a mãe eu sou tudo contra. Mas por que eu faço tudo que o pai quer? Porque talvez lá dentro tenha esse medo da rejeição que eu não olho, porque tá tudo bem no relacionamento. Mas será que realmente está tudo bem ou tem algo escondido ali que não está sendo olhado com relação a essa relação? E talvez isso repete de uma situação que o pai teve, o pai dele que abandonou a família. O pai dele, aos 3 anos de idade do pai, faleceu ou foi embora. Então é melhor eu, como filho ali daquele pai que foi abandonado, fazer de tudo para o pai estar bem comigo do que ser abandonado como meu pai foi. E isso é tudo um processo inconsciente de repetição. Só que se a gente não olha para esses dois lados, acaba ficando essa pendência mesmo. Que mais que você observa, Cris? E quando você falou, né, de algo que, quando a gente fala de transgeracional, né, a gente fala das coisas que também têm segredos, os não ditos, né, as coisas não ditas na família, né, e isso é inconsciente. Às vezes você vai ter uma informação do pai e da mãe ali, da infância deles, porque você vai perguntar, eles vão responder, mas às vezes é de um avô, de um bisavô. Como é que você vai chegar a esse segredo da família que não foi dito? Um descendente lá na frente vai acabar sendo convidado a olhar para isso de alguma forma. Pode Perfeito. ser um sintoma, né? Uhum, uhum. E há muitos padrões que podem trazer essa alteração. Um deles é o autismo, né? Aquele que não fala porque tem que guardar aquele segredo que em algum momento foi necessário ficar escondido. Então vai trazer padrões, né? Além das simetrias, né? As simetrias também pode ser uma referência a gente olhar esses padrões do transgeracional. Não sei se você já analisou algumas questões assim, Cris. Então, se você até me permitir, eu posso contar um exemplo, né? O exemplo quando eu Uhum. comecei a fazer o meu trabalho, né? E eu Uhum. percebi essa simetria na minha família, assim, é uma história bem interessante. E só que assim, foi construída, a gente não constrói isso num atendimento, numa consulta, a gente é um processo, né? Então, desde que eu comecei a fazer aquela consulta que a gente fez em aula, você me atendeu, Uhum. veio muita informação. Eu fui atendida 2 vezes por você lá em aula, né? Uma
por um sintoma que era infecção urinária recorrente, e a outra consulta foi por dermatite, né, atópica aqui na região do pescoço. E todas elas me levaram para o transgeracional. Uma levou para o lado da mãe, né, da minha bisavó, da minha avó, com as questões dela, e a outra acabou me levando para o lado do meu pai, né, que era da dermatite, de separação lá. E o tão interessante, você me permite contar? Claro, por favor. Alguém aqui quer ouvir? Eu acho que não. As pessoas acho que não querem muito saber. Que ninguém falou nada, ninguém curtiu, ninguém colocou coraçãozinho. Então acho que vamos deixar para lá esse exemplo. Não, manda aí, por favor. A gente quer saber, curioso aqui. Então, tá, deixa eu até olhar aqui. O meu pai, ele nasceu... Olha, uma curiosidade, isso aqui foi estudando a simetria de datas, né? Ele nasceu em... Tá, vamos explicar um pouquinho o que é simetria de data, né? Para o pessoal saber, porque talvez alguém aí não conheça ainda um pouco. O que é uma simetria de data? É que temos datas relacionadas, né? Então, por exemplo, o paciente nasceu dia 10/5, a avó nasceu dia 12/5. Então, as datas são próximas, datas de nascimento ou datas de concepção. O que é concepção? É 9 meses antes de nascer, né? Geralmente, quando não nasce com 8 meses, né? Em teoria, seria 9 meses antes de nascer, né? Então, você vai ter que saber o paciente nasceu quando, né? Então, seria mais ou menos a data de concepção, quando houve o ato sexual para trazer a vida daquele indivíduo, e quando houve o nascimento, e a data de morte também. Então, o bisavô do paciente faleceu dia 5/2, 5 de fevereiro. E aí, o bisneto nasce dia 4 de fevereiro. Então, é como se essas datas de morte com data de nascimento tivesse algum motivo de ser assim. Então, as datas não acontecem por acaso. Às vezes, as pessoas não nascem por acaso em uma determinada data. Tem uma simetria. E essa simetria pode ser, então, em datas de nascimento, concepção, data de morte, ou em nome, né? Ele é simétrico com o nome. O Paulo aqui, o Paulo lá, o avô. A Maria aqui, a Maria lá, a bisavó. Então, essas simetrias podem ter essa relação. Meu aniversário é um dia antes da avó materna do meu marido e ele é um dia antes do meu avô materno. Talvez teve alguma busca aí. Antes de você começar, né? Na minha família, por exemplo, meu pai nasceu dia 19 de janeiro. Minha avó materna nasceu dia 19 de janeiro. Minha sogra nasceu dia 19 de janeiro. Então, o 19 de janeiro, ele é algo interessante. Ele é algo relacionado. E, por acaso, 9 meses depois, nasceu eu. Dia 19 de outubro. Então, tem uma simetria com essas datas, que aí faz com que a gente olhe para aqueles processos e entre, então, nesses entendimentos. Vai lá, vou ficar quieto, vou deixar você falar a tua história. Manda, Cris. Tá bom. A minha percepção de data foi outra, assim, que eu estava estudando e foi esses dias ainda que eu percebi isso, assim. O meu pai, ele nasceu e não tem essa simetria com meses e dias, assim, mas ele nasceu em 1947. Daí eu estava lendo que todas as gerações que nasceram em 1940, após a Segunda Guerra, né? Em 1945 a 1948, tiveram filhos programados para evitar a guerra. Eu sempre ouvi falar, porque meu pai já faleceu, eu pouco tive convívio com ele quando eu tinha uns 15 anos, né? Então, a irmã dele, minha tia, que me conta muito sobre ele, assim. Então, ela disse que ele era um cara pacífico, que ele não brigava, né? Ele tinha até um apelido lá, que o apelido dele era Sombra e Água Fresca, porque ele gostava de tocar violão e ficava muito... Era pacífico, não brigava com ninguém, bem diferente do irmão dele, que era mais briguento. E eu também tenho essa sensação de ser uma pessoa mais pacifista. Então, como sendo filha dele, faz sentido. Mas, curiosamente, meu pai atraía muito mais que outras pessoas a discórdia em volta dele. Assim como eu, que é estranho isso, né? Então, isso é uma coisa peculiar, e aí eu fui investigar o porquê disso, né? Então, aí entra a simetria de nomes.
Ah, ok. Isso que foi o mais curioso no meu sistema. O meu pai, ele teve uma primeira namorada dele, né, lá com 18 anos, que foi noiva dele, que se chamava Uhum. Rosilda. Eles moravam numa vila militar, o meu avô era militar, no interior do Paraná, em Guarapuava, né? Então ali era um lugarzinho pequeno. E lá, o que aconteceu? A história que eu sei é contada pelos outros, então eu não sei ao certo bem, mas eu sei que houve uma outra moça que gostava do meu pai e ela fez uma fofoca, não sei, e, e aí essa Rosilda terminou com ele. Depois que tudo foi esclarecido, né, que a verdade acaba vindo à tona, parece que essa Rosilda não perdoou ele, eles não voltaram. Então, depois de um tempo, meu pai começou a namorar minha mãe, daí eles se casaram e ele veio embora para Curitiba, todo mundo veio embora para Curitiba, vieram morar aqui. E enfim, daí eu nasci, depois de alguns anos eu nasci, né? E curioso, falando de idade, agora, antes de continuar o nome, eu nasci, meu pai tinha 25 anos. Quando Uhum. eu completei 25 anos, eu tive 3 úlceras. Isso foi uma outra sincronicidade, porque meu pai teve anos recorrentes de úlcera até ele evoluir para um câncer no duodeno e ele falecer. Então, esse negócio dos 25 anos, isso foi muito. Fechou ali com o sistema do meu pai. Eu falei, nossa, estou muito conectada. O meu sintoma é muito conectado com o sistema dele. Isso Ainda bem ficou que a gente claro. corrigiu agora, né, para dos 50 não reativar a coisa, né? Poxa, por isso que eu passei sentindo muita raiva esse ano e eu não sabia da onde que ela vinha quando a gente fazia as meditações com o Dr. Jais. Vinha a raiva e veio muito problema de estômago, assim, mas veio a consciência da onde era, né? Então, muita Perfeito, ressignificação. Bom, perfeito. enfim, vou continuar a história lá Manda do lá. nome para vocês entenderem, né? E aí, enfim, é, quando a gente fez o segundo atendimento, e você me passou uma informação, falou, olha, a gente fez, mas veio uma informação aqui, que agora a gente pode falar do transgeracional, né? Algo no teu campo, que tem algo ali no teu campo, como se fosse uma emanação ali, assim, que você tem que observar, e de algum antepassado teu, né? E eu fiz um trabalho de Theta Healing e veio um nome, Roberto. Eu acho que você ia até comentar isso, né? E eu falei, da onde que tem esse Roberto na minha família? Eu não conheço. Fui atrás de procurar esse nome, perguntei para minha tia, perguntei para minha madrinha, para pessoas, até para minha mãe que não fala as coisas comigo porque ela não é mais resistente, né? Ela tem diabetes, Uhum. então ela não fala. Ninguém sabia de nenhum Roberto. E aí eu agora comemorando o meu aniversário em setembro, faz pouco tempo isso, veio na família conversando de transgeracional, a minha tia do nada fala que a avó dela, a minha bisavó Carolina, tinha uma irmã chamada Rosa. Ah, ela era mãe de dois padres. Ela falou assim, eles não casaram. Um era Antônio e outro Roberto. Eu, nossa, até gritei, achei o Roberto, gente. E aí quero saber mais sobre isso, né? E a gente foi atrás, e aí ela começou a falar, e não tinha muita informação. Naquela época, os padres eles não entravam mais em contato com a família, era meio que proibido entrar em contato. Então, o Antônio ficou em Curitiba, numa paróquia, e o Roberto foi mandado para fora do Brasil. E ninguém mais teve notícia dele. Isso me fez muito sentido. O nome dela, Rosa. Aí a gente veio uma outra conversando, não vou nem entrar muito em detalhe, a, a, a tia da minha tia, ou seja, Uhum. tia do meu pai. Ela é irmã da minha avó, Vitória. A gente chegou nela. O nome dela a gente chamava de tia Rosa, né? Minha tia falando nada, mas o nome dela não era Rosa, porque a gente estava falando de nomes. Nossa, que interessante! A mãe do Roberto se chamava Rosa, daí então tem a tia Rosa também. Ela, não, o nome dela era Rosilda. Deu aquele choque, deu, gente, olha a conexão do meu pai aí. Ele buscou, ele está tão conectado com essa tia que está conectado com a tia, então são os tios aqui, e a informação vem pela minha tia, né? Então o negócio é com tios aqui. E Uhum. aí ele namora uma Rosilda, né? Que acabou não dando certo. Aí tem as relações as territoriais dele ali, que eu também vivi isso como um padrão. E ali eu vi toda a nossa conexão.
né? Então, dos nomes da família, né? E a gente estava lá atrás, tem um antepassado nosso, conectado a essa Rosa, né? Que era tia da Rosilda, também, que chamavam ela de Rosa, né? Eu achei muito, muito curioso tudo isso. E isso fez um entendimento de como eu estava linkada com o sintoma do meu pai e com esse antepassado. Fiz um trabalho bem bonito lá de ressignificação. No dia que veio o Roberto, era aniversário, eu coloquei um prato na mesa, coloquei o nome dele no prato, todo mundo falou, olha aí, a Cris chamando os mortos para jantar com a gente. Mas foi interessante, porque depois daquilo, muita coisa veio assim para a consciência. Sintoma desapareceu completamente, né? Não tem mais nada. A alergia que tu tava já... Nunca mais, ó. Total. Perfeito, perfeito. E uma coisa interessante, né? Salomão Celan, ele coloca que em alguns momentos surge a necessidade de galhos secos na família. O que são galhos secos? É a árvore ali em cima, né? Tem uma árvore da família que ela tem folhas, flores e frutos. Só que em algum galho da família, em alguns dos irmãos, em algumas das pessoas, talvez ela não pode dar frutos. Então não tem galhos de árvores que ficam secos e não pode dar frutos. Tem esses galhos secos. E lá para aquela tua irmã da tua bisavó, né? Isso. Ela teve 2 filhos padres. Que é como se ali não pode vir filhos. É como se ali eu tenho 2 filhos e os 2 filhos não podem dar frutos. Como se tivesse uma necessidade da família para ter um padrão de serem padres, né? Porque talvez tenha um sentido, que a gente fala do projeto sentido dentro do curso, né? Existe um projeto sentido de vida nosso. Não é por acaso que a gente vai trabalhar como terapeuta, não é por acaso que vai trabalhar como bancário, não é por acaso que vai trabalhar como padre. Tem um sentido que veio, aquela pessoa traz um sentido de vida para fazer isso. Então não é lá aos 18 anos que eu escolhi o que eu quero fazer. A gente já traz esse processo já desde sempre, desde a infância, desde a gestação às vezes, ou antes da gestação. E esse projeto sentido vai dar uma missão, que é a missão de ser padre, missão de ser terapeuta, missão de ser contador, missão de ser engenheiro civil, médico. E aí esse projeto veio com uma necessidade de ter 2 padres. E aí essa relação faz com que venha talvez um processo ou de pais ausentes ou na relação de um galho seco na família. Então, enquanto eu não olho para isso, é como se trouxesse esse processo reativando, né, para alguns dos familiares, né, Cris? Então, talvez esse olhar ficou. E reativou, então, eu não tive filhos, veja, tão conectada com ele, né, que eu não tive. E teve mais uma coisa que aconteceu, nomes agora, falando de nomes, quando a gente observa o nome que foi dado, né, porque é muito complicado você dar o mesmo nome, né, na família, mas no meu caso eu não recebi o mesmo nome de ninguém, mas a minha mãe queria me dar um nome, Adriane. Meu pai foi lá e me registrou, a minha tia, olha as tias aí, né, escolheu o meu nome e o meu pai registrou como Cristiane, né, que vem do Cristo, né, conectada com toda essa coisa, ainda 2 santos ainda, estou muito conectada com esses padres, né? Exatamente, exatamente. Aqueles que ficaram excluídos, aqueles que ficaram não ditos na família, que foram padres, mas que saíram de cena, né? Porque, como você falou, os padres antigamente não poderiam estar em contato com a família, então eles talvez sofreram essa exclusão de família. E não é por acaso que foi do lado do teu pai, da família, que escolheram, né? Porque essa ligação é do teu lado, do teu pai. Sim. Talvez essa Adriana? Adriane, que era para ser. Adriane? Talvez tenha um outro histórico na família da tua mãe. Que talvez tenha uma outra simetria ali do lado da família da mãe com a Adriane. Sim, viu? Mas o nome que foi escolhido foi de Cristo, né?
aquele que vai se dedicar a se doar aos outros, se dedicar a fazer o bem aos outros, que vai se dedicar a transmitir a palavra, né? A transmitir a palavra do bem para os outros. E é isso que você faz. Que não é de todo ruim, a gente fala, né? Que, eu recebi a herança, podia ter sido dinheiro, né? Mas essa herança, ela não é de todo mal. A gente recebe o bem. Tem vários livros que falam, né, sobre as moedas que a gente recebe, né, dos nossos antepassados. Mas as moedas não são nada de dinheiro, mas a gente recebe qualidades. Você tem qualidades, eu tenho qualidades, todos nós temos qualidades, então essas heranças não são de todo ruim. O que a gente tem que olhar nessas heranças é o bom delas, e o que veio trazer sintomas, que veio trazer comportamentos, é entender por que é necessário esse comportamento, ou por que foi necessário esse comportamento lá para o Roberto, por que foi necessário esse comportamento ali para alguma outra pessoa da família que trouxe essa herança. Será que esse comportamento é necessário para mim? Será que essa emoção é necessária hoje para mim? Será que eu estou vivendo essa situação? Será que a avó do paciente viveu uma situação de traição e essa paciente tem o dedo podre que só atrai parceiro difícil? Será que é necessário eu viver o mesmo que a minha avó? Será que eu preciso trazer essa informação? Ou será que eu posso lidar de uma forma diferente? Será que meu pai foi desvalorizado e por isso que eu me cobro tanto para provar que eu sou inteligente? Será que eu preciso fazer isso que meu pai viveu a vida inteira fazendo? Ou será que eu posso virar e trazer um outro caminho para a minha vida, para a minha história? Né? Será que eu preciso estar na mesma sincronia que eles? Ou agora, tomando consciência, eu posso fazer de forma diferente? Então, essa é a importância do terapeuta, profissional da área da saúde, entender esse transgeracional, que dentro do curso ali a gente passa o passo a passo, o entendimento e diferentes maneiras de como olhar para esse transgeracional, que é talvez olhando o genograma, né, fazendo essa pesquisa familiar, ou fazendo o processo que a gente fez com a Cris dentro do curso de demonstração, né, que geralmente nós temos umas aulas ao vivo, que são aulas bônus, né, essas aulas não são obrigatórias para o curso Origens, elas são aulas bônus para quem tem interesse em sair da média, tá? Porque se eu quero ficar na média, eu estudo as aulas que estão na plataforma, mas se eu quero ir um pouco além da média, e entrar nesse campo de discussão, de entendimento, de ir a fundo no conhecimento da origem emocional dos sintomas, né, a gente tem as aulas ao vivo na primeira quarta-feira do mês, para quem está iniciando o curso, e na terceira quarta-feira do mês, quem está mais avançado no curso. Então, as aulas são diferentes, por quê? Porque quem está iniciando precisa ter conhecimentos iniciantes, mas quem está já mais a fundo precisa ter conhecimento já mais de discussão, mais além da origem emocional dos sintomas. Como a Cris deu uma aula na terceira quarta-feira do mês agora, sobre informações além da origem. A Cris demonstrou um processo de ruptura de almas, né? Como se fosse essa relação de... eu esqueci o nome, Cris. Divórcio energético. Justo, divórcio energético. Cara, que para mim foi fantástico, né? Uma coisa que você me falou ali durante a aula, né? Que nunca me caiu a ficha. Tá? Posso dar o testemunho, pessoal? Claro. Posso dar o testemunho da aula? Eu vou testemunhar que eu não contei para a Cris ainda. Que foi maravilhosa. A Bia falou que a aula foi maravilhosa, ajudou muito. Então, nessa aula, a gente traz, às vezes, profissionais que trazem conhecimentos extras ao curso Origens. Então, teve a Vera Boyn falando da constelação familiar, e falou também nessa relação do terapeuta, às vezes, entrar demais no atendimento, saber esse equilíbrio no atendimento. Teve já sobre PNL, sobre hipnose, teve diferentes abordagens que foram ensinadas dentro dessas aulas ao vivo ali. E também tem aprimoramentos do curso Origens, em conhecimentos a mais sobre alguns outros padrões que eu acabo dando aulas ali, ou técnicas, né? Meditações, processos para ajudar o terapeuta a utilizar outras ferramentas. E a Cris falou sobre esse divórcio energético. Então, o que é o divórcio energético? Dá uma pinceladinha, Cris, o que é o divórcio? Então, o divórcio energético, ele é feito
Porque quando nós nos relacionamos com as pessoas, ou com animais, ou então com lugares mesmo, até mesmo com lugares, de alguma forma a gente se conecta a essas pessoas com cordões energéticos, né? Através dos nossos vórtices de energia. E quando a gente passa muito tempo sem ver uma pessoa, por exemplo, e a gente muda, evolui, eu evoluo, eu começo a fazer um monte de tratamento, começo a evoluir, né? Então, eu começo a ser uma outra pessoa, não sou mais aquela pessoa que eu era. Mas se aquela pessoa que está lá atrás, ela pensa em mim, ela lembra de mim, é como se a gente se conectasse novamente. Só que conectando com aquele fantasma que eu fui. E aí eu não consigo mais evoluir aqui, porque parece que aquela pessoa está puxando, inconsciente, né, lá para aquela relação que a gente tinha. Então, por que a gente faz um divórcio energético? Para que a gente possa se desconectar de pessoas ou de relações que agora não fazem mais sentido, porque a gente não é mais aquela pessoa, ou para renovar relações. Por exemplo, eu evoluo aqui, tenho um parceiro, um companheiro, mas se eu continuo conectada com ele, ele vai tentar agir comigo com aquela pessoa que eu era, inconsciente. Então a gente faz uma ruptura, né, chamado de divórcio energético, para que a gente possa renovar essa relação, para ela ser mais leve, para que a gente possa evoluir juntos. Esse foi o insight. Esse foi o insight fantástico daquela aula, né? Mas só mostrar algum exemplo, assim, tive vários pacientes que sonhavam com ex, ou ele sonhava com a ex lá, a primeira namorada, um relacionamento, um casamento anterior que às vezes dificultava com que a pessoa fluísse no novo relacionamento. E aí a pessoa, quando a outra pessoa não está bem, e aí eu perguntava para a pessoa, será que esses momentos que você sente o sintoma, não é momentos que o parceiro anterior não está bem no relacionamento dele? Ah, sim, porque minha filha falava, a nossa filha, né, porque tinha um filho no relacionamento, a nossa filha falava que o casamento estava ruim e eu começava a sentir sintomas. O casamento do ex estava ruim e a pessoa começava a sentir sintomas. Ou conectava, a outra pessoa não estava bem e aí eu começava a sonhar com ela. Porque tinha uma conexão que não foi rompida, né? E aí a gente tinha que fazer esse processo de um diálogo para romper essa ligação. Romper esse vínculo que estava alterado. Ou o casamento, a separação anterior não foi quebrada de uma maneira legal, né? Porque aquela separação com o ex teve um problema. Porque talvez houve uma traição que foi rompida. Então uma pessoa não resolveu direito aquele fim do relacionamento anterior. E aí, essa pessoa que não aceitou direito, ela está ainda presa àquele vínculo. E não pode, às vezes, seguir em frente. Ou acaba trazendo sem querer. Não, às vezes não é por mal. É porque ficou uma mágoa. E aí, esse processo não é resolvido. Então, fica preso àquele relacionamento de alguma maneira. Mas o meu insight foi o seguinte, que eu estava pensando em trabalhar esse contexto com a mãe, trabalhar esse contexto com o pai e tal. Mas daí você falou essa questão que você não é a mesma pessoa de 5, 6, 10 anos atrás. E nem a tua esposa é a mesma pessoa de 5, 6, 10 anos atrás. E aí eu me lembrei que, às vezes, nós, num relacionamento, imaginamos que o outro vai se comportar da mesma forma que se comportava no começo do casamento. Mas aquela não é mais a mesma pessoa. Então, às vezes, eu piso em ovos, ou eu fico esperando que a outra pessoa não vai gostar, vai ficar brava, ou vai agir de alguma forma que, às vezes, não vou gostar. E o divórcio energético naquela aula foi exatamente para trabalhar o meu relacionamento com a minha esposa, mas não o relacionamento atual, que é ótimo, mas o relacionamento lá atrás, que teve situações, que é normal. Porque a gente vem de culturas familiares diferentes. E ao vir de culturas familiares diferentes, às vezes de começo até engrenar, fazendo a nossa cultura familiar, às vezes demora um pouco. E aí esse divórcio é como se eu me divorciei da minha esposa lá do passado, da esposa do passado, mas para renovar o casamento de hoje, para renovar a nossa vivência do hoje, para que a gente possa ser feliz hoje, ter um casamento leve, harmonioso e feliz como a gente sempre espera. Então esse foi o objetivo e foi fantástico, Cris. Até a minha esposa falou uns dias depois assim, nossa, tá diferente, né? Tá diferente.
Tá mesmo, porque foi feito algo para ficar diferente, né? Então, muito obrigado, Cris, por aquela aula que realmente Legal. ajudou bastante nesse processo. Tem mais algo que você gostaria de falar aí, que você preparou? Tem mais uma coisa. Se der tempo de falar um pouquinho aqui, se o pessoal Fique à segurar um vontade, pouco. por favor. Para completar esse trabalho todo, eu acho que vai ser muito interessante, porque isso eu busquei lá na apostila do curso Origem. Eu senti, numa meditação que a gente fez lá com o Dr. Jais, que a minha questão estava lá na vida intrauterina. Não sei se na minha vida intrauterina, da minha mãe, do muito pesado meu, eu não consegui entender. E aí eu até chamei a Dani, falei com a Dani, falei, preciso fazer uma microfisioterapia. E ela ficou até de me indicar alguém em Curitiba, porque tem que ser presencial, né? É o indicado. E aí acabou que ela acabou não me indicando, e eu fui chamada pela minha prima para ir num trabalho de constelação, assistir uma constelação presencial aqui. Bom, se eu tenho que ir, eu vou. Foi num sábado, onde teve o workshop de constelação da The Other Song. E eu falei, nossa, vou ter que ir na constelação de tarde, vou passar o dia inteiro constelando. Fui. E foi o que aconteceu. Eu não vou entrar em detalhes da constelação, porque não era minha, mas eu fui chamada no campo. Só para descrever, eu senti uma forte dor, né, no útero. Eu fui, né, tive que me abaixar no chão. Teve uma pessoa que deitou na minha frente, e o que eu via naquela cena, quando eu representava, eu sei que era do sistema da pessoa, mas era do meu sistema. Eu olhava parecia um bebê, a pessoa estava em posição fetal, olhando para mim, os olhos desse tamanho, assim, né? E eu só conseguia olhar, e eu pensava, eu preciso abraçar, mas eu não consigo sair daqui, eu não consegui. Fiquei uns 10 minutos olhando, aí me afastei, e lá de trás eu ainda ficava só olhando para os olhos daquela pessoa. Saí da constelação, vim para casa. 2 dias depois, comecei a passar creme no rosto e sentindo dor forte no lado direito, nos olhos aqui, na órbita. Aí eu falei, calma lá, isso aqui tem a ver com a constelação do sábado, eu vou dar uma olhada, o que quer dizer isso. Puxei a apostila e olha só o que dizia ali. Segundo Hammer, desvalorização local, seus olhos parecem de um monstro. E segundo Corbel, grande desvalorização de si e um sentimento de impotência em relação ao olho que viu. Menstruação vista pela primeira vez, ver o sangue ou feto do aborto. Isso aqui me chocou quando eu li. Ver alguém morrendo. Isso aqui descreve a sensação que eu não sabia escrever do que estava me acontecendo. Eu sei que teve algo no meu transgeracional, não preciso saber o que, mas foi resolvido naquele dia. Então, para mim, fechou todo o trabalho isso. E isso graças a esse entendimento também. E quando a gente entende, a gente traduz. Se a gente não entende, acha que é o acaso. Que o acaso aconteceu, que a situação que eu passei na rua foi ao acaso, que encontrar uma pessoa foi ao acaso, sonhar com a pessoa foi ao acaso, lembrar da pessoa foi ao acaso. E às vezes nem tudo é o acaso. Existe algo que o teu subconsciente está tentando te mostrar, tentando te avisar, mas se eu não entendo, não interpreto, não modifico a percepção, eu continuo no processo e aí eu não evoluo, que eu acho que o objetivo de todo mundo aqui é estar subindo degraus, evoluindo de consciência, que é o que a gente veio fazer aqui na Terra, para que a gente possa progredir, evoluir e crescer como seres. Então, muito obrigado, Cris, por todas as suas palavras. Muito obrigado por todo o conhecimento que você transmitiu, os exemplos que você transmitiu, que foi fantástico, pela aula que você deu lá no curso Origens, transmitindo as suas informações também, que me ajudou naquele processo, evoluir também nos meus processos, que estamos sempre aí trabalhando sobre eles e evoluindo a cada momento. Obrigado de coração. Posso dar um outro exemplo? Me veio na cabeça que eu precisava falar, tá? Claro! Nesse final de semana agora, teve um encontro da família Stringini, né? Que o meu nome é Ivan Luiz Stringini Bonaldo, tá? Então, esse encontro da família foi para comemorar 100 anos do nascimento da minha avó e do meu avô. Né? Eles nasceram em 1922. Então, minha avó e meu avô comemorariam 100 anos esse ano. Então, esse encontro foi para comemorar esses 100 anos, se eles estivessem vivos. Esse encontro da família Stringini
ela foi, a entrada para esse resort foi na rodovia Regis Bittencourt. A minha avó, o meu avô é Stringini, a minha avó é Bittencourt. Tá? Então nós entramos nesse local e eu não me toquei isso na entrada, eu toquei só quando eu estava indo embora. Quando nós entramos nesse local, tava a família lá, frio pra caramba, esse fim de semana. E aí, nós entramos na sexta, no sábado, fizeram uma surpresa para minha tia, que é uma das mais velhas, que eles estavam fazendo 60 anos de casado. Então eles foram lá na capela, nós fomos na capelinha e esperar eles com uma surpresa. E aí eles não sabiam o que a gente ia fazer, eles achavam que a gente ia fazer uma oração para os 100 anos dos meus avós. E aí, ali naquele momento, todo mundo estava esperando eles entrarem como noivos para reafirmar o casamento de 60 anos. E uma curiosidade, tinha acabado a água do resort de manhã cedo, às 9 horas da manhã. Não tinha água. A partir do momento que aconteceu essa celebração do casamento, a água voltou. Então é como se esse casamento só foi um reflexo daquele casamento, do meu avô e da minha avó, que trouxe essa família ali. Que essa família Stringini tinha que ter o Bittencourt ali, em algum lugar, para mostrar essa união, que a partir dessa união se fez a água voltar. Se fez a prosperidade voltar, que é a água. O fluxo. O fluxo. Para que se pudesse realizar um processo. Ninguém da minha família sabia disso, ninguém da minha família quer saber disso. Mas para quem está conectado com a informação, entende que nada é por acaso. Talvez tudo tem que ser da forma que tem que ser. E aí eu celebro eles. Por tudo que fizeram, por tudo que dedicaram, aos filhos que criaram, para que eu pudesse estar aqui. Então, muito obrigado, meus avós, meus antepassados, por tudo que foi da forma que foi. Porque se não tivesse sido da forma que foi, a gente não existiria. Então, obrigado, Cris, também aos teus antepassados por terem trazido você, por ser o que é, da forma que é, e poder disponibilizar esse conhecimento aí para nós hoje. Então, muito obrigado de coração. Obrigada. E só mais uma coisa. Quando a gente traz do clã, uma pessoa do clã, traz essa consciência, todo mundo se beneficia dessa consciência, tanto os antepassados como os descendentes, de alguma forma. Só para lembrar isso. Gratidão, Ivan, pelo convite. Gratidão por me permitir compartilhar com todos vocês aqui. Um ótimo dia a todos. E eu vejo vocês, então, num próximo momento, hoje no 4º dia do Intensivão da Origem. Amanhã tem live sobre a cura do terapeuta, né? E nós vamos falar aí com a Grazi sobre essas informações. Sábado vai ter, às 8 horas da manhã, um atendimento pelo Zoom. Então eu vou demonstrar o atendimento com alguma pessoa para a gente trabalhar um pouquinho esses contextos das heranças, do processo da onde vem. Um grande abraço e até! Tchau!